Fala aí, galera, um salve, salve a todos, é um prazer imenso estar falando com você. Sou o professor Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui a lei, que trata do quadro pessoal dos serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Vamos fazer aqui bastante questões, tá? Para trabalhar esse tema, assim, para você estar bem afiado, é bem tranquilo, não é difícil, pelo contrário, é bem fácil, A parte específica dos servidores do Poder Judiciário, perfeito? Aí, na verdade, a gente, claro, tem o Decreto-Lei 2479, o Decreto-Lei 220, E, na verdade, Decreto-Lei 220 e o Decreto 2479 que regulamenta, o Decreto-Lei 220, eles são lá de 1975, E aí o que tem? A gente tem esse regime jurídico, único para os servidores todos do Estado do Rio de Janeiro, e tem essa lei que disciplina a parte específica dos servidores, do Poder Judiciário, perfeito? Então você tem que estar em mente ali, estudar o Decreto-Lei, Decreto, cadê? Deixa eu botar aqui o Decreto-Lei 220, o Decreto-Lei de 18 de julho de 1975, então você tem que tomar um grande cuidado na hora da prova, porque tem muita coisa nele ali que está em confronto com a Constituição Federal, na parte previdenciária, estabilidade, Essa parte toda está bem... Ele já começa falando em funcionário público, hoje a gente tem um conceito de servidor público, Então, você tem que tomar muito cuidado quando estudar, o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? E aí, o que a gente tem também, A gente também tem que pegar a lei, vamos pegar aqui a lei 4620 de 2005, É uma lei em relação ao Decreto 220, Decreto-Lei 220, que é de 1975, pelo menos essa lei é bem mais nova, Então, vamos fazer bastante questões sobre ela, perfeito? Você que está aí, está estudando para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem lá no meu site, o site do passecertoconcursos.com.br, tem lá, a turma, perfeito? A turma de exercícios, que é essa turma aqui, que é exatamente sobre essa aula, que a gente vai trabalhar aqui bastante questões, sobre questões de português, de administrativo, de constitucional, de processo civil, processo penal e a parte da legislação específica. Então tem lá no site, tá num valor bem legal, perfeito? São aí praticamente 20, 30 horas de resoluções, mais de 200 questões ali trabalhadas pelos professores, perfeito? Para te ajudar o máximo possível, não apenas você fazer exercício, mas você compreender o porquê você está acertando, você está errando, É que isso que é o mais importante, você chegar na prova com mais segurança, tá? Vamos lá, vamos para a questão aqui, A Lei 4620, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos, do quadro único de pessoal do Poder Judiciário, podemos afirmar que, dois pontos. Vamos lá. Nessas aqui, deixa eu trazer aqui, a tela aqui para mim rapidinho. Botei aqui. Vamos lá, primeira coisa. Serventuário. Aqui, ó, você marca, primeira coisa na hora da prova, serventuário. Marcou aqui, Do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é todo titular de cargo de provimento efetivo e cargo em comissão disciplinado por lei de livre nomeação e exoneração. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é marcar esse serventuário. Ele está trazendo o conceito, O que é um serventuário da justiça, perfeito? Você ouve muito falar, o cara é um serventuário. Tá, o que ele faz? Na verdade, a lei 4620, ela vem regulamentar isso. E ela vem falando, no seu artigo 3º, que serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é todo titular de cargo de provimento efetivo, perfeito? Criado por lei e remunerado pelo erário estadual. Então você observa que essa questão aqui, ela começou correta, mas ela terminou errada, Se ela parasse por aqui, metesse um ponto e vírgula, um ponto, tchau e bênção, estaria certo, perfeito?
que serventuário é todo titular de cargo de provimento efetivo, seja de nível médio, o técnico, né, judiciário, seja de nível superior, o analista sem especialidade, o analista em assistente social, o analista de execução de mandados, seja qualquer analista, ele é um serventuário, porque ele ocupa um cargo de provimento que é efetivo. Mas, professor, calma aí. No artigo 3º, vem falando no parágrafo, acho que é parágrafo único, vem falando também para os outros. Ah, perfeito, mas eles não são serventuários. Observa que o parágrafo único do artigo 3º fala assim: o regime disciplinar do serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro estende-se aos ocupantes exclusivamente em cargo em comissão e aos servidores públicos que estejam à disposição do Poder Judiciário. Opa! Então cuidado! Não estou falando que os ocupantes de cargo em comissão e nem os que estão à disposição no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, eles não são serventuários. Eles apenas vão receber o mesmo regime disciplinar que aplica-se para os serventuários. Perfeito? Regime disciplinar é meramente para o quê? Para punir o cara. Então é falando assim, ó, se o serventuário não pode, você também não pode. Não é porque é serventuário, porque você está aqui no Tribunal de Justiça. Perfeito? Então cuidado com isso na hora da prova, tá? Esse ponto aqui da letra A está o quê? Errado. Corta. Então, ó, cargo em comissão, disciplinado por lei de livre nomeação e exoneração. Tranquilo? Lembrando, na hora da prova, você observa que o artigo 3º fala que esse cargo, ele é criado por lei, princípio da legalidade para a administração pública. Não posso criar cargo por meio de resolução. Ah, do presidente do Tribunal de Justiça criou um cargo por meio de resolução. Não pode, é sempre por meio de lei, já que vai gerar aumento de despesa, maravilha. E remunerado pelo erário estadual, né? Quem vai pagar é o Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Maravilha, né? Então, continuando aqui, letra A já cortou, tá errada, né? B, as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária constituem-se dos cargos de provimento efetivo, com a mesma denominação, cuja estrutura é dividida somente em classes. Aí você, opa, calma aí. O que a gente tem que tomar cuidado na hora da prova, né? A gente tem os cargos de analista e de técnico que eles têm uma carreira, perfeito? E aí, na hora da prova, qual o problema? Somente em classes. Cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Vamos pegar aqui, exemplo, o cargo de técnico de atividade judiciária, o técnico judiciário. Botei ele aqui, né? Isso daqui é uma carreira, tá? Não é meramente um cargo, é uma carreira, perfeito? E aí ele vai começar no A1, lá embaixo, perfeito? Então ele tem lá o A1. Então vamos botar aqui as classes, ó. Primeiro, a gente tem classe, que é a classe C, a classe B e a classe A, perfeito? E é dentro dessas classes a gente tem o quê? Os padrões, perfeito? Então tem um padrão remuneratório, maravilha? Então bota aqui, ó, padrão. Professor, mas para que serve isso? Ah, meu filho, para aumentar o quê? O faz-me-rir, o vencimento, né? E aí você observa que vai do 1 até o 12. Pô, se tem 3 classes, vai ficar 4 padrões para cada classe. Maravilha? Então tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito? Então a classe, você observa que a classe é aqui, né? E o padrão está aqui. Olha que maravilha, tá? E a gente vai falar que teve uma atualização importante nisso daqui, perfeito? Mas eu só quero mostrar para você no primeiro momento aqui que a estrutura, seja do técnico ou do analista, constitui cargo de provimento efetivo, né? E as carreiras, volta lá para o começo, as carreiras,
é dividida em classes e padrões. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, a letra B está o quê? Errada. Maravilha, galera? Todo mundo junto, tá? Letra C. As atribuições dos cargos nas áreas de atividade serão descritas em regulamento. Perfeito. Aqui, isso daqui está exatamente... tem um artigo 4º que fala da carreira, né? Que vem falando que as atribuições... artigo 4º vai falar as carreiras de analista técnico judiciário constituem-se cargos de provimento efetivo com a mesma denominação, cuja estrutura é dividida em classes e padrões, né? Em áreas distintas de atividade, encontra-se no anexo 1, que é aquele quadrinho mais ou menos que eu fiz ali para vocês. Perfeito? E o parágrafo 1º vem falando exatamente as atribuições dos cargos nas áreas de atividade serão descritos em regulamento. Perfeito? Então, aqui, ó, a letra C está o quê? Correta. Marca a letra C. Foi? Vamos para a letra D. Olha que interessante a letra D. O ingresso nas carreiras do quadro único do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro será mediante concurso público de provas e títulos necessariamente. Cuidado. Marca aqui, ó. Cuidado na hora da prova que o concurso público, o ingresso que está no artigo 6º, né? Fala que o ingresso nas carreiras do quadro do Poder Judiciário será mediante concurso público de provas ou de provas e títulos no primeiro padrão remuneratório da classe inicial da respectiva carreira, né? Então, você está fazendo um concurso para analista, pode ser um concurso público de provas ou de provas e títulos. É ato discricionário da administração pública em optar em fazer somente provas ou provas e títulos. Perfeito? Segundo ponto que a gente observa, que ele ingressa na carreira lá como técnico de atividade judiciária A1. Perfeito? Ele não começa lá no C12, né? Ele começa no A1. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então, né? Então, ó, essa resposta aqui, ó, marca a letra C. As atribuições dos cargos nas áreas de atividade serão descritas em regulamento. Muita gente pensa, serão descritas em lei. Não, não. A lei disciplinou, deu a possibilidade para ser regulamentada, né, por meio de regulamento. Perfeito? Vamos aqui para a próxima questão, tá? Qualquer dúvida, só botar aí no comentário, pode colocar, tá? Às vezes eu leio, vejo, respondo. Qualquer dúvida que criar, qualquer situação, pode pedir, professor, levanta a mão que eu vejo daqui, beleza? E aí, opa, a gente conversa, resolve isso daqui. Mas a lei é tranquila, tranquilinha, tranquilinha, vaselina. Isso daqui, pô, de todos aí você está estudando, processo penal, raciocínio lógico, português, né? Isso daqui, ó, é molezinha. Isso daqui é uma uva sem caroço, tá? E aquela saborosa, né? Então, pô, tranquilo. Vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Em relação à lei que trata da organização do quadro pessoal, cadê? Do Tribunal de Justiça, podemos afirmar aqui 2 pontos. Vamos lá. O desenvolvimento do serventuário nas carreiras de que trata esta lei ocorrerá entre os padrões remuneratórios a cada 2 anos, mediante promoção ou progressão funcional. Opa! Professor, isso não está na minha lei. Cuidado, tá? Porque isso daqui foi alterado pela Lei 8627 de 2019. Então, quem tá com material antigo, pelo amor de Deus, atualiza isso, tá? Bota aí, ó. Lei 8627 de 2019. Tá? Ela fez algumas alteraçõezinhas aqui, pequenas, mas relevantes para o teu concurso, tá? E fala assim o artigo 8º. O desenvolvimento do serventuário nas carreiras, porque ele falou serventuário, pode ser analista, pode ser técnico. Então, do serventuário nas carreiras, depende da carreira que ele está, né? De que trata esta lei, ocorrerá entre os padrões remuneratórios a cada 2 anos. Perfeito? Então, ele sobe A1,
2 anos, A2. 2 anos, A3. Perfeito? A4. B5. Opa! Aí a gente tem que falar também de outra situação, tá? Que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Então, essa daqui está certa. E aí, você, opa, letra A de cara, né? Certa, assim, pô, tá dada. Veio, tá muito fácil. Aí o concurseiro é fogo, né? Tem concurseiro que, pô, 2 dias atrás estudou essa matéria. Aí o cara, pô, é a letra A, com certeza. Mas calma aí, deixa eu ver as outras, né? Letra B. Promoção é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Putz, grila, cuidado com isso na hora da prova, né? O técnico, volta aqui, ó. O técnico de atividade judiciária, ele tem lá A, B e C. Aí eu botei 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, aí 9, 10, 11, 12, né? Tá certo essa porcaria aqui que eu tô fazendo, né? Então, aí, tu imagina, ele tá no A4, perfeito? E aí ele vai pro B5. Opa! Gerou uma promoção, perfeito? Aí ele tá, vamos dizer que ele tá no A11, subiu pro A12. Isso é o quê? É progressão. Dentro da mesma classe, é progressão. Passou de uma classe para a outra, é promoção. Então, cuidado, ó. Promoção, tu fala logo o quê? Classe, progressão, padrão. Foi? Vamos lá. Promoção é a passagem do servidor para o padrão vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. Não, é errado. Tem que ser de uma outra classe, de uma classe acima. Isso é o parágrafo 1º do artigo 8º, tá? Não, na verdade é o parágrafo 2º, né? Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão de uma classe imediatamente superior, tá? Então, lembre-se na hora da prova. Passou de classe é promoção. Passou meramente de padrão dentro da mesma classe é progressão. Isso daqui foi a questão, a letra B e a letra C. Então, pô, você não poderia errar isso daqui. Se você entendeu uma, tu já matou a outra, né? Progressão é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Errado, isso é promoção. Perfeito? Eles tiraram aqui, mudaram o conceito, né? E aí você tem que estar muito ligado nisso na hora da prova para ter segurança para acertar ali a questão, né? D. Os cargos em comissão terão regulamento específico para a progressão funcional. Meu Deus do céu, né? Cargo em comissão não tem progressão funcional. É somente para exercício de direção, chefia ou assessoramento. Então, eles não têm promoção, porque eles não têm carreira. Pelo amor de Deus, não vai marcar letra D, tá? Né? Então, a resposta aqui, ó, é letra A. Beleza, galera? Maravilha. Então, pô, não vai dar um mole desse, né? E, pô, queimar aqui tudo que tu estudou na hora, né, na vida e, pô, errar uma questão dessa. Vamos aqui, ó. Deixa eu sair aqui, que essa questão é grande, né? Eu botei essa questão grande aqui. Então, deixa eu sair rapidinho, beleza? Aqui só pra... Vamos lá. Já fez? Não, né? Você tá me esperando para eu ler. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, canetinha. Os cargos em comissão possuem natureza estratégica dentro de uma organização, né? Dentre esse tema, é incorreto dizer que... Olha só, é incorreto. Então, essa questão aqui... ela tá pedindo a falsa, né? Dentre essas questões aqui, entre essas letras, marque o quê? A errada. Perfeito? Não tem dificuldade nenhuma, né? Então, vamos lá. Primeira questão, ó, primeiro ponto que a gente tem que ter na hora da prova, né? Primeira coisa que a gente observa aqui, ó,
O provimento dos cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento será reservado, no mínimo, 75% exclusivamente para os serventuários ativos do Estado do Rio de Janeiro, né? Já de cara, você vê que essa questão está certa, né? Na verdade, é como se falasse assim, olha só, dos cargos, de todos os cargos que tem lá no Tribunal de Justiça, é reservado 75% para os ocupantes de cargo em comissão, perfeito? Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu criar um slide aqui rapidinho, só para fazer uma coisa aqui. Olha que interessante que eu vou fazer, ó. Cadê? Ih, tô abrindo até aqui. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Olha que interessante. Cargo em comissão, né? Para direção, chefia e assessoramento. O que que a gente viu? A gente separa, em regra, ó, 75% para os serventuários, né? Ah, professor, e os outros 25%? Livre, né? A nossa Constituição fala com percentual mínimo previsto em lei para os ocupantes de cargo efetivo. E a lei foi generosa, deu 75% para os serventuários. Perfeito? Né? Toma cuidado que fala, né? Cadê? O outro ponto também, deixa eu botar aqui na questão, voltar aqui na questão, calma aí. Então, essa daqui exclusivamente para os serventuários, tá certo, né? Tá certinha a questão. Marcou. B. O exercício da função gratificada é privativo de serventuário ativo do poder do Estado do Rio de Janeiro. O que que eu quero falar aqui? Na verdade, o primeiro ponto é esse termo aqui, ó, função gratificada. A nossa Constituição utiliza, né, o conceito função de confiança, tá? Mas não vai excluir nada. Você vai dizer, ó, aqui o Estado do Rio de Janeiro utilizou o termo função gratificada, função de confiança, mesma coisa, tá? E aí você, ó, é privativo do serventuário. É como se falasse assim, ó, toda função de confiança, né, é exercido pelos serventuários. Perfeito. Cuidado. Ó, então vamos lá. Função de confiança. Função de confiança. 100% para o serventuário. Perfeito? Marca aqui. Outro ponto que eu me lembrei aqui do cargo em comissão, cuidado com um assessor de gabinete, tá? O parágrafo único do artigo 9º fala assim, não integra a reserva prevista neste artigo os cargos em comissão de assessoramento direto ao desembargador, tá? Então, assessor desembargador não tem essa regra aqui, é livre, tá? Não entra nessa regrinha aqui. E aqui, ó, função de confiança, 100% para o serventuário. Artigo 10. O exercício da função gratificada é privativo do serventuário ativo do Poder Judiciário. Professor, é exclusivo? Não. Por que não? Por que não é? Porque pode ser ocupado por outros servidores sem ser serventuário. Outros servidores que sejam ocupantes de cargo efetivo, que seja servidor do Estado do Rio de Janeiro. Olha que interessante, tá? Desde que, aí o parágrafo 1º, né, fala assim, a função gratificada, cujo exercício exige habilitação específica inexistente no quadro único de pessoal do Poder Judiciário, poderá ser exercida por servidor público titular de cargo de provimento efetivo do Estado do Rio de Janeiro.
Mas aí o parágrafo segundo, mas esse percentual aqui, cuidado, ó, o número de funções gratificadas excepcionadas no parágrafo anterior não poderá ser superior a 30%. Então, essa exceção aqui, ó, no máximo 30% aqui de excepcionalidade. Mas lembre-se, primeiro, deixa eu voltar aqui, ó. Você tem que lembrar disso na hora da prova, tá? Cuidado, primeiro, para entrar nessa exceção dos 30%, tem que exigir a função de confiança, uma habilitação específica. Não tem dentro do Poder Judiciário, aí sim que a gente vai buscar em outro poder do Estado do Rio de Janeiro, desde que seja servidor de cargo efetivo, tá? Cuidado com isso na hora da prova, beleza? Então vamos lá, vamos voltando aqui para a questão, né? A função gratificada é privativo do serventuário do Estado do Rio de Janeiro. Certo, até aí, certo. Realmente, é privativo. Letra C. A função gratificada, cujo exercício exige habilitação específica, inexistente no quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, poderá ser exercida por servidor público titular de cargo de provimento efetivo do Estado do Rio de Janeiro. Certo, né? Inexistente, né, no quadro, poderá ser exercida por servidor público titular de cargo de provimento efetivo do Estado do Rio de Janeiro. Certo, beleza? D. O número de funções gratificadas para os servidores titulares de cargo efetivo não serventuários não poderá ser superior a 20%. Errado esse 20%. Corta. No máximo, 30%. Gabarito aqui, ó, letra D. Foi questão maldosa, né? Tem que tomar cuidado. Opa, deixa eu sair aqui, ó, para você ver, ó. O número de funções gratificadas para servidores titulares de cargo efetivo não serventuários não poderá ser superior a 30% do total. Beleza, galera? Maravilha? Então, cuidado aí com isso na hora da prova, tá? Não vai errar, beleza? Fechamos aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Você aí que tá acessando, né, a minha aula aí, entra lá no site, adquire esse módulo, perfeito? A turma de exercício para o Tribunal de Justiça, para te ajudar ao máximo, assim, né? Para a gente fazer exercícios inéditos aí para você, né, dar uma segurança maior para fazer a prova. Beleza? Um forte abraço aí e bons estudos.